Neste vídeo eu vou mostrar para vocês um dos grandes desafios do trabalho de manutenção eletrônica de equipamentos, que são os defeitos pouco evidentes, pouco aparentes, como é o caso deste pedal aqui. Equipamento praticamente novo, né? Na caixa, ainda com os lacres originais, começou a apresentar um problema com poucos dias de uso. E um problema extremamente complicado de ser resolvido, porque após a realização de inúmeros testes padrão que nós técnicos fazemos, né? Como por exemplo testagem dos capacitores para verificação de curtos, testagem de semicondutores também para verificar se tem alguma fuga ou algum curto, e testagem e verificação da fiação, constatou-se que estava 100% tudo ok. E aí que entra a grande dificuldade do trabalho de manutenção, porque quando isso acontece, o defeito muitas vezes pode sim ser de fabricação. Uma questão de lote de componentes defeituosos ou algum outro tipo de defeito na fabricação da placa de circuito impresso. E aí entra a questão do tempo que a gente tem que gastar para encontrar um problema no equipamento assim. Esse tempo, evidentemente, vai ser muito maior. Então vocês vão ver que nesse caso aqui, com este pedal, o problema estava no lugar que a gente menos esperaria, né, encontrar o defeito. Uma simples plaquinha de circuito impresso, vocês vão ver aí que é uma questão de uma cola que foi usada, não vou dizer no lugar errado, mas talvez de maneira errada, que acabou ocasionando essa intermitência, essa oscilação que será explicada mais à frente. Apesar da minha experiência como técnico, que não é tão longa assim, estou aí com uns 15 anos de experiência, eu nunca havia me deparado com algo do tipo, que é um equipamento novo, na caixa, apresentando um problema intermitente, cujo defeito estava num local assim inimaginável, né, por conta de algo assim inimaginável. Espero então que seja útil este vídeo, e se alguém tiver aí o jackhammer apresentando o mesmo defeito, vocês já vão saber aí da onde partir, né, para resolver essa questão. Mais um vídeo aqui de manutenção. Dessa vez é um pedal da Marshall, o jackhammer JH-1. Esse é um pedal de drive, né? Muito bacana, muito procurado. E esse aqui é um pedal que tá novinho, ó. Inclusive tem as caixas aqui, ó, os manuais originais, né? Aqui ele tá no modo bypass e dá pra ver que ele funciona, ó, perfeitamente, ó. Porém, quando eu coloco no modo distorção, né? Quando eu ativo o pedal, ele tá com um som extremamente abafado, sem vida, né? Sem brilho. Ó, um som abafado, né? Muito grave, muito pouco brilho, presença, quase nada de presença. E se eu aumentar o ganho, ele dá esse apito, né? Ó. Negócio extremamente bizarro, né? Ele entra em oscilação, começa a dar esse apito, tanto no modo overdrive como no distortion. O pedal virou um sintetizador aí. Vamos tentar entender o que está acontecendo com esse pedalzinho daqui. Vamos abrir o jackhammer. Bom, aparentemente aqui, vamos ver, parece que está original. Não estou vendo nada muito estranho aqui, alguma solda, parece que está tudo original. Bom, primeiro passo então, que
que eu vou fazer é testar com o multímetro esses LEDs aqui. Esses LEDs eles fazem parte do circuito de clipagem que produz a distorção, né? E não é raro eles se queimarem. Eu já peguei vários pedais da Marshall dessa linha, né? Blues Breaker e outros pedais que estavam com esses LEDs queimados. Então eu vou verificar em primeiro lugar isso daqui para ver se está tudo certinho. Conectar o osciloscópio e ver exatamente o comportamento desse pedal. Bom, vamos lá então. O pedal está conectado aqui no osciloscópio, com a entrada em curto aqui. O traço está reto, né? Não tem nenhuma oscilação. Os controles eles estão, ó, tá no overdrive, volume no máximo, os equalizadores aqui tudo flat. E o ganho eu vou deixar no mínimo aqui, ó. Eu vou tirar esse curto da entrada. Vou deixar lá em aberto aqui. Agora temos a entrada aqui funcionando, né? Agora eu vou aumentar o ganho. Vocês vão ver o que vai acontecer ali no osciloscópio. Ó. Em determinado ponto, ele começa a oscilar. Conforme eu aumento o ganho, não só a forma da onda muda, né? Como a frequência também, ó. Então tudo indica que essa oscilação ela está ocorrendo no primeiro estágio de amplificação, né? Que é o IC1, que é um TL072. Porque é o primeiro estágio da entrada, né? Ele está ligado direto na entrada, no jack de entrada. E ele é a primeira etapa de ganho desse pedal. Por que eu estou falando isso? Porque o controle de ganho, esse potenciômetro de ganho, ele está diretamente ligado na malha de realimentação negativa desse primeiro amplificador operacional. E tem um circuito também, esse operacional está configurado como não inversor, né? Então do pino 2, que é o pino inversor, está ligado um transistor FET, que é o Q1, né? Que ele está configurado aí como um circuito de bypass, faz parte do circuito de bypass. Quando esse pedal está no bypass, no modo bypass, né? O gate desse transistor Q1, que é um JFET tipo P, ele recebe uma tensão positiva, colocando esse transistor em corte. Isso faz com que esse ganho caia um valor bem baixo, em torno de 2 vezes, quando o potenciômetro estiver no seu valor máximo, né? Isso com o pedal no modo bypass. Quando você pressiona o foot dele, o gate desse transistor vai a zero, vai para o terra. Daí o ganho dessa etapa amplificadora vai lá para cima, né? Porque aí você tem efetivamente 1 mais 100K, que é do potenciômetro, né? Dividido por 2K2, dividido pelo R10. E aí você tem um valor enorme de ganho, né? Que é o que se deseja, né? Para esse circuito. É bastante ganho antes de entrar no circuito formado pelo IC1B, que leva o sinal para os LEDs e diodos de clipagem, produzindo a distorção. Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar essa etapa de amplificação, desconectando o C10, que é um capacitorzinho de 220 nano, do circuito. Dessa forma o sinal
ele para até o C10, né? Não segue adiante. Para ver como essa etapa de amplificação vai se comportar, se ela vai continuar oscilando ou não. Estas são as placas. Ele tem uma placa principal, né, com circuito eletrônico. Essa placa contém os jacks fêmea de entrada e saída e o switch. E essa plaquinha aqui, os potenciômetros. Então eu vou isolar essa etapa de entrada, que basicamente é desconectar o C10. Deixa eu ver onde está aqui, ó, este capacitor. Vamos ver se a oscilação persiste. Se ela persistir, a gente já matou o problema. A gente já sabe que é algum defeito ou no operacional ou no circuito de entrada. Tá isolado aqui, ó. C10. E aí eu conecto o osciloscópio neste capacitor, né? Vamos ver aqui no osciloscópio se ele dá sinal de vida. Encostando a mão aqui, ó, na entrada, ó. O ganho está no mínimo. Deixa eu aumentar esse ganho aqui. Parece que está amplificando. Vamos ver, conectar o gerador na entrada aqui para matar de vez essa dúvida. Aqui o ganho no mínimo. E aí temos um sinalzinho direitinho aí, ó. Lógico, se eu aumentar o ganho vai estourar, porque o meu gerador está num nível considerável. Mas a gente vê que não está oscilando, ó. O ganho está no máximo agora. O gerador está quase no zero aqui. E tem bastante ganho, né? Essa primeira etapa de amplificação tem bastante ganho. E ó, sinal perfeito. Sem oscilações. O que eu vou fazer agora, para tirar a dúvida, é testar o restante do circuito. Então, eu vou injetar o sinal para frente do capacitor, né? Mais precisamente no resistor R14, mantendo ele isolado, né? Mantendo o capacitor do jeito que está aqui, isolado. E vou verificar a saída no osciloscópio para ver se o restante do circuito está funcionando, se está ocorrendo alguma oscilação. Porque essa etapa de entrada a gente já acabamos de ver aí que está funcionando bem, né? Soldei aqui esse pequeno resistor que liga ao R14 e vou injetar o sinal daqui para frente. E aí o osciloscópio eu ligo na saída. Então essa é a resposta resultante. Ó, tô mexendo no controle de ganho, obviamente não atua em nada, né? Porque ele está antes da entrada do sinal. Aqui eu estou no modo overdrive e no modo drive, ó. Obviamente o drive achata mais a forma de onda porque ele coloca dois diodos comuns, né, em paralelo com o sinal ao invés dos LEDs. Tem uma queda de tensão menor, né? Os diodos comuns, então comprime mais essa amplitude, né? Circuito de equalização funcionando legal também, ó. Ou seja, aparentemente tudo ok, né? Com o restante do circuito. Este daqui é o esquema, o diagrama eletrônico do jackhammer. Vou fazer uma rápida análise aqui, ó. Esse pedal é o seguinte. Ele tem esse primeiro pré-amplificador, é o IC1. Ele é um amplificador não inversor, né? O sinal ele entra aqui por esse IP.
Esse ref, conforme eu já mencionei, apenas a polarização, está conectado aqui. Esse divisor resistivo por 2, que divide a tensão da fonte de 9 volts, um pouquinho menos, né, por causa desse diodo. Por 2, então, teremos aqui em torno de 4 volts para polarizar a saída do operacional a metade do VCC. Então o sinal ele consegue excursionar simetricamente, né, em mais e menos VCC. Porque aqui esses pedais são alimentados com fontes não simétricas, né, só para polarizar ali no meio da tensão da fonte. Esses aqui são diodos de proteção. E então, o sinal entrando aqui, passa por esse capacitor de desacoplamento, né, a polarização, e entra aqui, ó, no pino não inversor. Então, o ganho deste amplificador ele é dado pela posição aqui do controle, né, esse potenciômetro, que ele vai até 100K, potenciômetro de ganho, dividido pela resistência aqui, ó, deste ramo, né, até o terra, até esse menos VS. O ganho máximo desse circuito fica algo em torno de 45, 46 vezes, né? Isso em logaritmo, em decibel. Vou fazer aqui 20 log, em torno de 33 dB de ganho. E essa parte não altera em nada o sinal, né? Ou seja, o drive não tem nada a ver com isso daqui. Isso aqui é apenas uma etapa de ganho, tá? Já expliquei que esse Q1 aqui faz parte de um circuito, uma espécie de muting, ou seja, quando o pedal está em bypass, esse operacional aqui ele se abre. Então você tem o R34 fazendo parte deste ramo aqui. E aí o ganho cai para um valor bem mais baixo, né? Algo em torno de 2 vezes de ganho. Bom, o sinal ele sai aqui desse pino 3 do potenciômetro e entra neste outro circuito, também um operacional, mas agora ligado como etapa inversora, né? E é uma etapa de altíssimo ganho, ó. Temos aqui um resistor de alto valor, 680K. E aqui resistências de valor mais baixo, né? Então o ganho fica esse valor dividido por esse. Temos bastante ganho aqui, que é justamente para clipar esse sinal. E a saída aqui, ó, está em paralelo com esses diodos, que você escolhe por meio de uma chave, que é aquela chave de overdrive e drive, né? Qual tipo de clipagem que você vai querer. O overdrive, ele vai clipar com o uso dos LEDs, que dá um som mais aberto, enfim, ele deixa passar um pouco mais do sinal, vamos dizer assim, de forma, né, meio grosseira. E o drive, ele utiliza esses diodos aqui. Os diodos eles deixam passar uma tensão menor, né? Em torno de 0.5, 0.6 volts, eles já clipam o sinal, eles já comprimem este sinal, né? Então dá uma distorção bem mais característica mesmo, né? Mais pesada, vamos dizer assim. E aí nós temos uma etapa passiva de tonalidade, ó, que é um controle típico de tonalidade. Obviamente isso acarreta uma perda de sinal, né? Que é uma filtragem passiva. E aí os caras pensaram, né, e colocaram uma outra etapa de amplificação, que é essa etapa aqui que tem também uma equalização aqui envolvida nesse. E o sinal então segue várias etapas de saída, que também passa por todo um circuito aqui de filtragem, né? Esses pedais eles moldam as características sonoras, né, o shape, vamos dizer assim, sonoro, através de inúmeros circuitos de filtragem, né? Se você tirasse essas filtragens daqui, ficaria um som extremamente estridente, né? Porque a clipagem ela ocasiona essa estridência no som, né? Você está adicionando uma quantidade muito grande de harmônicos quando você clipa. Então você tem que filtrar e moldar esse som para algo que fique mais musical, né? Então todos esses circuitos aqui, tanto esse daqui quanto este outro circuito daqui, ó, a tonalidade obviamente, eles fazem esse papel de moldar as características sonoras, né? Então são circuitos importantíssimos. Se você alterar qualquer capacitor desse ou resistência, você literalmente destrói as características timbrísticas desse jackhammer aqui. Ele vai se transformar em uma outra coisa, né? Enfim. O sinal então ele sai aqui nesse ramo aqui, né? Nesse fio, e é entregue ao jack de saída. O jack de saída e o de entrada eles estão localizados numa placa separada, conforme eu mostrei para vocês, né? Então assim, o que eu suspeito que
que esteja acontecendo é algum tipo de realimentação aqui nessa placa. Porque é o seguinte, nós testamos esta parte do circuito, e ela está ok. Depois testamos todo esse resto de circuito, ó, daqui do R14 até o final, e também funcionou perfeitamente sem oscilar. Mas quando eu ligo um no outro aqui, né, um circuito no outro, começam as oscilações. E como eu já falei também, para ver oscilação num circuito eletrônico, é necessário que exista uma realimentação positiva. Nós vimos aqui, ó, que todos esses operacionais eles estão trabalhando com realimentação negativa, obviamente, porque este é um circuito linear, né? O objetivo aqui é você amplificar da forma mais linear possível os sinais que entram aqui, né? O sinal da guitarra especificamente. Eu suspeito que isso está ocorrendo justamente nessa placa aqui, que é a placa que contém os jacks, né? Os jacks fêmeas de entrada e saída, e o foot switch. Como é um circuito muito sensível, estamos falando aí de altíssimas impedâncias, né? Ó. Aqui nós vimos que é um resistor de 10 megas na placa. E aqui também, ó, esse IP vai ligado aqui, tá? Nós temos aqui, ó, 10 mega, ou seja, são resistores muito altos, é uma altíssima impedância de entrada. Então, quando eu conecto um cabo aqui sem nada ligado a ele, ou com a guitarra, que também possui uma alta impedância de saída, né? As guitarras, os captadores passivos, eles possuem características de alta impedância de saída, na ordem de quiloohms, né? Quando é feita essa conexão, o circuito começa a oscilar. Então, provavelmente, essa é a minha suspeita, né? A minha hipótese. Deve estar havendo algum tipo de realimentação daqui para cá, da entrada para a saída. Algum tipo de fuga, seja nas trilhas da placa, ou de repente alguma fiação, alguma coisa que está fechando um caminho de corrente aqui da entrada para a saída. Porque não há outra explicação a não ser essa, né? Outra coisa também que pode ocasionar isso é acoplamento capacitivo, né? Se você tiver fiação muito longa da entrada e da saída, e uma colada na outra, né? Você tem ali formado um capacitor, perfeito capacitor, e obviamente ocorre um acoplamento e o circuito começa a oscilar. Portanto, o próximo passo vai ser investigar essa plaquinha. Eu vi que ela tem um adesivo colado a ela, que é uma plaquinha de material plástico, né? Para isolar. Eu vou tentar tirar aquele material, extrair ele, limpar os traços com álcool isopropílico, para eliminar qualquer tipo de resíduo, né? Que possa estar ocasionando aí uma resistência de contato, né? Uma resistência superficial na placa. Se não resolver, aí eu vou verificar a fiação, se está havendo algum tipo de acoplamento capacitivo entre esse ramo aqui, essa entrada, né, e a saída. Então esse daqui é a plaquinha das entradas, né, do foot switch. Eu deixei ele oscilando ali, não tem nada aqui na entrada. Eu tirei isso daqui, que é uma cola, que estava segurando essa plaquinha de plástico. Vou limpar essa placa com álcool isopropílico. Farei o mesmo na placa principal. Bom, após uma limpeza completa das placas, né, com álcool isopropílico,
Esse é o resultado, ó. Conectei aqui na entrada uma guitarra, porque se eu deixar ela em aberto, né? Se eu tirar o plug, o jack aqui ele põe pro terra a entrada, então ele mata mesmo qualquer tipo de oscilação, né? Se eu deixar ela em aberto aqui, a oscilação volta. É um circuito tem muito ganho, é muito sensível. Se eu ligar a guitarra, antes, mesmo com a guitarra, a oscilação persistia. Mas agora, ó, conectei a guitarra, praticamente, ó, sem nada, ela tá com essa pequena interferenciazinha, porque ela é uma guitarra que tem um single, né, captador single. Ele tá um pouco perto ali da linha de energia, então ele tá pegando essa interferência da rede. Mas ó, o ganho no máximo, volume também no máximo aqui. Parou a oscilação. Até encostar na guitarra aqui pra vocês verem. Provavelmente era alguma sujeira superficial, né, na placa, que estava ocasionando essas oscilações, ou até mesmo essa cola perto do jack do foot, né, em cima das soldas do foot, porque é uma região muito sensível, pois a entrada está próxima à saída. Aqui, ó. Então, só de encostar a mão, ó, já vai oscilar, quer ver? Ó. Aqui não dá pra ver aqui, deixa eu aumentar a escala. Ó, só de encostar a mão, ó. Porque eu estou efetivamente fechando um caminho, né, entre entrada e saída. Aí dá a realimentação positiva. Não tem jeito mesmo. Então, se você colocar uma cola aqui, mesmo que ela for um pouquinho condutiva, pode ocasionar essa realimentação. E sujeiras também, né? As sujeiras, elas, obviamente, elas podem trazer esse problema, né? Sujeira superficial nas placas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remontar esse pedal, colar novamente essa proteção, né, de plástico que estava aqui na placa dos jacks. E aí sim confirmar, né, se a oscilação vai voltar ou não, porque às vezes quando você fecha o circuito dentro do invólucro aqui, né, do case, pode ser que ela reapareça. Aí a gente vai ter que reinvestigar tudo de novo, né, para ver o que está acontecendo. Vamos torcer aí para que a coisa tenha se resolvido, né. Bom, o pedal foi montado e fiz os testes também na bancada, né, com ele montado. Não apresentou oscilação, então isso é um bom sinal. Eu trouxe agora aqui para fazer o teste no ampli, né, com a guitarra mesmo. Eu vou mostrar para vocês que a oscilação sumiu completamente. Era basicamente um simples problema de placa com sujeira, né, aquilo que eu expliquei. Resíduos, às vezes um pouco de oleosidade. Por isso é muito importante sempre manter as placas limpas com álcool isopropílico e jamais se deve espirrar aqueles óleos, né, tipo WD e outros, né? Porque eles possuem resíduos, eles deixam resíduos. Esses resíduos ocasionam esses tipos de fugas, né? De corrente, ainda que pequenas, que mínimas, né? Essas fugas em circuitos de alta sensibilidade, elas dão problema. E não só isso, como esses sprays são uma espécie de solvente também, eles atacam, eles corroem as trilhas de cobre. E potenciômetro então, pior ainda, né? Pessoal que espirra aí WD em potenciômetro tá
tá danificando o componente. Então agora o pedal tá no bypass, ó. Funcionando normalmente. Coloquei ele agora no modo overdrive. O ganho aqui tá no meio-dia, né? O volume tá bem baixo aqui, para não incomodar ninguém. O equalizador eu vou deixar no flat só para mostrar para vocês aqui, ó. Pronto, equalizador no flat. Se eu aumentar o ganho aqui no máximo, ó, antes ele já oscilava até no meio aqui, ele já oscilava. Ó, tá no máximo. Sem problema nenhum, ó. E no modo distortion, que é um pouco mais agressivo, um pouco mais abafado também, né? Ou seja, o problema foi inteiramente resolvido de uma maneira simples, né? Eu até dei bastante voltas aí, acabei aí demorando um pouco para ter essa sacada de dar um banho, né, de álcool isopropílico nas placas. Mas é porque realmente assim, as primeiras suspeitas, né, quando a gente fala em oscilações ou algo do tipo, a gente acaba sempre suspeitando de alguns componentes, né? No caso ali, resistores que podem estar abertos ou potenciômetros, né, que dá um problema. É muito comum o potenciômetro dar problema e causar oscilação em circuitos, né? Então não foi o caso. Conforme eu fui fazendo essa análise, né, em diversos pontos do circuito, eu fui fechando o cerco até chegar num ponto que a gente percebe que realmente não tem para onde correr, né? Se todo o circuito está funcionando, se não tem nada assim, não há nada de errado com os componentes, a gente tem que partir para a limpeza mesmo, né? E essas placas, por incrível que pareça, elas de perto não pareciam estar sujas, né? Não parecia haver resíduo. Então, por isso que eu não parti direto para a limpeza, né? Eu suspeito muito também daquela cola, tipo de uma cola quente, uma cola de silicone, enfim, segurando aquela plaquinha de plástico. E essa cola foi colocada em cima desse fute aqui. Esse fute, ele é muito crítico nesse pedal, por quê? Porque a entrada e a saída, elas estão próximas, praticamente um pino de distância. Então qualquer fuga de corrente de um pino para o outro, ali tem uma distância de 1 milímetro, né, já causa oscilação. Então eu suspeito que ter tirado aquela cola de cima dos pinos desse botão, o fato só de ter tirado aquela cola já tenha resolvido o problema, né? Eu coloquei a cola em pontos distantes, deixando toda a área dos pinos desse fute aqui livre. E refiz várias vezes a limpeza, né, com álcool isopropílico e com limpa-contatos para eliminar o máximo possível de sujeira, de resíduo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouco longo, né? Longo até demais, porque acabei demorando aí para encontrar a solução. Mas é bom deixar registrado aí para galera que for arrumar pedais e que tiver problemas semelhantes, né? Esses tipos de pedais aqui.
para que vocês possam seguir os mesmos passos que eu segui, né? Partindo aí direto para uma limpeza, né? Nunca use álcool à base de água, né? O álcool etílico, né? Álcool hidratado, porque a água ela corrói os circuitos. Então o único álcool para eletrônica é o isopropílico. E também na hora de manusear a placa, evitar tocar, né, diretamente no circuito, porque a gente tem oleosidade na mão. E toda essa oleosidade ela pode ocasionar, como eu falei, né, fugas de corrente. Então eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e peço para que se inscrevam no canal, deixem comentários, críticas e sugestões, né? E deixem o like, se possível, se gostaram do vídeo, né? E espalhem aí para que mais pessoas possam se beneficiar dessas informações. Muito obrigado e até a próxima.